Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e hoje nós iremos iniciar o estudo de um novo assunto, certo? Iremos estudar agora substantivo. Essa videoaula vai abordar a classificação, o gênero e o grau, tá bom? Vamos lá então. O que é um substantivo? Substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, lugares, etc. Ok? São classificados da seguinte maneira: substantivo concreto são substantivos que possuem uma existência independente. Como assim independente? Não é necessário que alguém acredite que ele exista para ele simplesmente existir. Um exemplo, uma areia, mar, quadro, mesa, vidro, parede, chão, enfim. A gente percebe que todos esses nomes citados, né, todos esses substantivos, eles são independentes para a existência. Simplesmente eles existem. Diferentemente do substantivo abstrato, eles são dependentes. A existência desses substantivos depende de alguém. Alguém precisa acreditar na ansiedade. Alguém precisa entender o nervosismo. Alguém precisa imaginar o cansaço. O cansaço, a ansiedade, o nervosismo são substantivos abstratos. Os substantivos próprios são os que usamos para nos referirmos a um ser em particular. Por exemplo, Pernambuco, nome de um lugar, Gumecindo, nome de alguém, entende? O substantivo comum, ele é utilizado para seres em geral. Por exemplo, o objeto caneta, parede, o substantivo abstrato ódio, ok? Já o substantivo coletivo, ele indica um conjunto. Esse conjunto pode ser de animais, coisas, pessoas. Veja só, eu trouxe dois exemplos para a gente dar uma olhadinha. Temos o substantivo coletivo antologia, que ele indica o coletivo de textos, e o acervo, que é o coletivo de obras, obras de arte, certo? Classificação quanto ao gênero do substantivo. O substantivo, quando ele for masculino, o substantivo pode ser precedido de artigos definidos ou indefinidos, porém sendo no gênero masculino. Por exemplo, o, os, uns. Vamos ver o exemplo. O carro, os livros, poderia ser os carros, uns livros, o livro, certo? Essas alterações são possíveis. No substantivo feminino, no gênero, no caso feminino, nós temos que entender que eles podem ser precedidos também de artigos definidos ou indefinidos, porém no gênero feminino, que são eles a, as, uma ou umas. Veja o exemplo. A saudade, uma sandália. Poderia ser as saudades, umas sandálias. Enfim, essa alteração aí cabe a nós, certo? E o substantivo uniforme, que nós iremos trabalhar em seguida, eu destaquei ele aqui para que a gente entenda pela própria palavra. Por exemplo, uniforme significa une, uma, e forme, forma. Essa palavra uniforme, ela vem do latim, que é uniformes, certo? Mas para ficar mais claro, objetivo e fácil para a gente, vamos entender o seguinte: substantivo de gênero uniforme é uma só forma, ok? Eu vou explicar em seguida para a gente ficar mais craque. Como foi dito, nós iremos trabalhar mais detalhadamente sobre o substantivo uniforme, certo? Bom, então falando sobre o substantivo uniforme, podem ser epicenos. O substantivo epiceno, ele vai se referir a alguns animais. Por esse motivo, nós temos que colocar macho ou fêmea. Veja o exemplo: onça macho, onça fêmea, certo? O substantivo uniforme sobrecomum, ele se designa a pessoas. Veja a diferença, epiceno é para animais. Então, sobrecomum, a pessoas.
certo? E aí tem um pequeno detalhe. Ele será sobrecomum quando ele apresentar apenas um gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Veja o exemplo, a criança. A criança pode ser um menino, pode ser uma menina. O guia pode ser um profissional masculino ou uma profissional, no caso, feminino. Entende? Comum de dois gêneros. Vamos lá. Eles podem ser usados tanto para homens quanto para mulheres. A única coisa que vai diferenciar vai ser o quê? O uso do artigo. O artigo masculino vai me identificar que esse substantivo é masculino e o artigo feminino vai identificar que esse substantivo é feminino. Veja só exemplo. O pianista, a pianista. Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Eu posso utilizar um artigo indefinido? Posso. Isso não muda em nada na nossa aula, certo? No nosso assunto. O pianista, um pianista. A pianista, uma pianista. Tudo bem? Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, para indicar apenas um ser, exemplo, gato, ou no plural, indicando mais de um ser, exemplo, gatos. Percebam aí que eu coloquei o S em destaque para que a gente perceba juntos, certo? Que o único detalhe é esse S do plural. O grau do substantivo serve para indicar o tamanho ou a intensidade dos substantivos. No grau diminutivo, nós temos o sintético, que em geral forma-se com as terminações inho, podendo ser no feminino inha, e zinho, podendo ser no feminino zinha. Exemplo, copinho, florzinha. Percebam que essas terminações foram destacadas para facilitar o nosso entendimento, certo? No grau analítico, nós vemos que ele é formado em geral com o auxílio da palavra pequeno ou de outra palavra equivalente, ok? Veja só, no exemplo, carro pequeno, casa minúscula. Eu percebo que a palavra minúscula é equivalente à palavra pequeno. Como assim equivalente? Elas possuem um sentido próximo, igual, tudo bem? No grau aumentativo, nós temos o sintético, em geral forma-se com as terminações ão, ona e zão. Exemplos, copão, chorona, pezão. Prestem atenção nessas terminações em destaque, tá ok? E no grau aumentativo analítico, em geral formado com auxílio da palavra grande ou outra palavra equivalente. Exemplo, copo grande, apartamento enorme. Tudo certinho? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que essa videoaula tenha lhe ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.